Você sabia que 80% das doenças cardíacas poderiam ser evitadas apenas com atitudes saudáveis? Pois é, o mês de setembro, ou Setembro do Coração, foi escolhido para concentrar as campanhas de conscientização, prevenção, tratamento das doenças cardiovasculares, porque o dia 29 é comemorado aí o Dia Mundial do Coração. Seja bem-vindo. Obrigado, Isael. Vice-diretor da Sociedade Maranhense de Cardiologista, viu? Doutor Francisco Aguiar. De cardiologia, perdão. E ficou certinho no lugar, no X. Pronto. Seja bem-vindo, tá? Vamos conversar principalmente a respeito do seguinte, vamos lá. Eu separei algumas coisas aqui para a gente falar de doenças do coração. Porque a gente sempre ouve falar de que atitudes saudáveis, praticar atividade física, ter uma dieta equilibrada, evitar consumo de álcool, tal. Isso aí é meio que batidão. Sim. Mas vamos lá. Vamos para outras aqui que eu separei aqui para você. Doença do coração, mata mais homem do que mulher? Boa tarde, Isael. Tradicionalmente, Isael, boa tarde a todos os ouvintes e as pessoas que estão assistindo. Tradicionalmente, sim, o homem ele é mais acometido por doença do coração do que a mulher, principalmente porque a mulher tem aquela história da proteção dos hormônios até a menopausa. Então, quando você fala em problema cardíaco, nos homens, o risco começa a aumentar muito após os 40 anos de idade. Ele começa a aumentar aos 40 e tem um pico por volta dos 60 anos. Na mulher, esse risco começa a aumentar já por volta dos 60 anos, dos 50 anos, desculpa, já depois da menopausa. Então, os homens, eles são mais acometidos e acometidos mais cedo. E aí, nesse caso, a partir dos 40, o que é preciso fazer o homem? Então, a partir dos 40, como esse risco aumenta, então é a hora em que já precisa começar a fazer aquele check-up para ver se você não tem nenhum dos grandes fatores de risco para a doença cardiovascular. Seriam eles: diabetes, hipertensão, colesterol alto, cigarro, bebida alcoólica em excesso, estresse, sobrepeso, sedentarismo, obesidade, que está ligado ao sobrepeso. Ótimo, vamos lá. Só que você não precisa esperar até os 40 para ir atrás disso. Perfeito, é que a gente está falando aqui nas coisas mais extremas, porque o resto a gente está acostumado já a bater sempre. Vamos lá. Obesidade versus sedentarismo, né? Nem sempre o gordinho, o obeso, ele tem maior risco do que o magrinho que está sedentário. Tô certo? Tá certo. Então, isso aí é uma dúvida que vários trabalhos tentam responder. O que é melhor? É você ser um magrinho sedentário ou ser um gordinho que faz atividade física? Essa resposta ainda não tem um martelo batido para te dar essa resposta. Porque alguns trabalhos são feitos, quando você compara, o gordinho que faz atividade física, ele se dá melhor. Em outros trabalhos, o gordinho, mesmo fazendo atividade física, outro trabalho científico, ele não vai tão bem. Então, essa resposta ainda não existe um martelo batido para dizer o que é melhor entre esses dois perfis. O melhor é ser um magrinho que faz atividade física. Esse é o melhor. Tá ali com o peso em dia e praticando esporte. E fazendo sua atividade física. Esse não tem dúvida. Doenças cardíacas são problemas de idosos? Na maior parte, sim. Né? Aquilo que eu falei, começa a acometer os homens por volta dos 40 anos e o pico é nos 60 anos. Que história é essa de pico nos 60 anos? Por volta dos 60 anos é quando você tem o maior número de infartos, o maior número de AVCs. Quando você pega todo mundo que infartou, todo mundo que teve um AVC, a maioria vai estar ali por volta dos 60 anos. Até porque 70, 80 anos a população já é menor do que a de 60 e antes dos 60 esse risco existe, mas ele é menor. Lógico, quanto mais velho, respondendo a tua pergunta, quanto mais velho, maior o risco de ter problema de coração. Não quer dizer que uma pessoa de 20, 30 anos não possa ter problema, claro. Mas o risco de ter problema do coração aos 20, 30 anos nem se compara aos 60, por exemplo. E quem mantém essa rotina de exercícios físicos, já desde jovem, até uma alimentação legal e tal, está livre ou não? Não, você não está livre, mas essa rotina de ter uma vida... um estilo de vida saudável, ele consegue reduzir em até 80% o risco de você ter um evento cardíaco, um infarto, um ataque cardíaco. Então, ter uma alimentação saudável, manter o peso controlado, fazer atividade física, se você bebe bebida alcoólica, beber pouco e não fumar, esses 5 fatores já conseguem reduzir em 80% o risco de você ter um infarto, um AVC, morrer de problema cardiovascular. Então, não zera. Perfeito. Mas 80% mas você tá é uma redução... Bem encaminhado, não está? Não? Está bem encaminhado. Antes dos 40,
o que é recomendável, especialmente considerando, por exemplo, o histórico familiar, doutor? Se tem histórico familiar, então essa avaliação já é para ser feita desde criança. Então eu tenho na minha família, digamos, meu pai teve um infarto, minha mãe precisou fazer um procedimento no coração, desobstruir uma artéria. Então, desde de criança, o pediatra que vai acompanhar aquela criança já vai em algum momento pedir um exame de sangue para ver se o colesterol dele não já está acima do normal, vai medir a pressão daquela criança, principalmente se ela estiver acima do peso. Então, criança acima do peso, hoje em dia, tem muita que está hipertensa, que o nível de pressão dela já não está normal. Então, desde criança vai ser acompanhado. Então, se você tem antecedente familiar, essa avaliação é para a vida inteira. Então, por volta dos 15 anos, por volta dos 20 anos, você tem que estar sempre fazendo uma avaliação para ver se aquele histórico familiar não já está lhe acometendo. Doutor Francisco, decidi mudar minha rotina de vida. Decidi me alimentar melhor, decidi começar uma atividade física. O ideal é procurar um cardiologista antes de iniciar? Sim, não necessariamente um cardiologista. Hoje a gente tem alguns outros médicos que lidam diretamente com o esporte. Então pode ser até um clínico geral que tenha se especializado no esporte, mas é bom que você passe por um médico. Pode ser um cardiologista, pode ser um outro médico com especialização nessa área de esporte. Por quê? Porque tem muitas alterações que são completamente assintomáticas e que se você começa uma atividade física sem ter aquele diagnóstico correto e o tratamento correto, você pode inclusive evoluir para a morte súbita. Então a gente de vez em quando ouve histórias, né, de um atleta que estava no campo, estava jogando ou em outra atividade, no vôlei, no tênis, e que caiu subitamente na quadra e tentaram reanimar e não conseguiram. Esses casos extremos, doutor, porque geralmente um atleta ele mantém uma vida digamos assim, muito mais equilibrado do que a gente. Porque ele tem, às vezes, uma equipe acompanhando ele, de alimentação, de exercício e tal, e de repente, bum! Esses casos extremos, assim, que evidentemente não são, eles são raros. São raros. São raros. Mas o que faz isso acontecer? Eles são tão raros que sempre que acontece vira notícia. Não é? Né? É igual a cair um avião. Sempre que cai um avião vira notícia. Não é a exceção, né? É a exceção, é coisa rara. Mas geralmente são problemas, e até na sua maioria, problemas que a pessoa já traz de nascença. Ou problemas na parte elétrica do coração, que nunca foram diagnosticados, problema na parte estrutural do coração. Você pode ter um coração grande, né, tem uma doença chamada miocardiopatia hipertrófica, que uma parte do coração ela cresce e aquilo não dá sintoma. E a pessoa não vai atrás, começa a fazer uma atividade física, tem uma arritmia e morre. E uso de substância para aumentar o rendimento, isso também pode... Também pode precipitar o aparecimento da morte súbita ou de um infarto ou de uma coisa nesse sentido. Porque esses suplementos, principalmente se tiver derivados de adrenalina, precipita o aparecimento de arritmias. Se tiver muito hormônio anabolizante, estrogênio ou androgênio, hormônio anabolizante, isso pode facilitar o desenvolvimento precoce da aterosclerose, que é o entupimento das artérias. Então, você começa a tomar muito anabolizante, seu coração, o corpo fica de 20 anos, mas você com 30 anos pode estar com o coração já de 50. E crianças que às vezes nascem, tem o famoso sopro, alguma coisa assim, às vezes some sem precisar tomar medicamento, sem precisar fazer nadinha, né? Mas ao longo da vida tem que ter um acompanhamento já em função disso? Sim, se ele desapareceu não, o pediatra acaba dando alta. Nasceu com sopro, foi acompanhando e por volta dos 3 anos desapareceu, faz um exame, está todo normal, ele tem alta. Ele vai ter o segmento na vida de uma pessoa que nunca teve nada. Mas quem tem um sopro e o sopro não fechou ou precisou operar para corrigir o defeito, esse precisa ficar acompanhando, fazendo visitas regulares ao cardiologista. Quais são os principais problemas, doutor, que não necessariamente são aqueles que vêm e que são fatais, como por exemplo o infarto, o fulminante e tal? Quais são os principais problemas do coração que podem ser tratados, podem ser acompanhados e a pessoa vive normalmente? Bom, os principais, os mais comuns, né? A insuficiência cardíaca, que a insuficiência cardíaca ela tem várias causas, né? Uma delas é o infarto. Você pode ter um infarto e aí depois do infarto o coração vai crescendo, vai ficando fraco e você evolui em insuficiência cardíaca. A própria pressão alta pode levar à insuficiência cardíaca, né? O coração ele tem que fazer muita força para vencer aquela pressão alta e ele vai crescendo, vai ficando fraco.
Então, a causa mais comum de morte acaba sendo a insuficiência cardíaca. No final da vida, o coração vai ficando fraco e essa é uma causa muito comum e que pode ser evitada e que pode ser tratada para que se evolua para a morte. Hoje em dia, nós já temos, graças a Deus, vários medicamentos que conseguem reduzir em 20%, 30%, às vezes até mais, o risco de morrer por insuficiência cardíaca. Então, hoje, se a gente pegar esses pacientes e tratar eles bem, pra você ter uma ideia, o paciente de insuficiência cardíaca, quando interna, que não é bem tratado, a maioria está morta depois de 5 anos. 90% depois de 5 anos vai a óbito. Tem que ter um tratamento certinho. Se você faz um tratamento certinho, esse paciente tem uma sobrevida que chega próximo da sobrevida da população normal. Mas não só a insuficiência cardíaca, mas o infarto. Né? Você pode prevenir o infarto, você pode fazer o diagnóstico de uma arritmia e prevenir. Como é que a gente identifica, a gente, que eu digo assim, pessoas normais, comuns, que a gente tem que socorrer aquela pessoa ali? Hoje em dia, como você falou, já tem muita coisa, muita informação na internet, no próprio Google, você pode botar lá sintomas de infarto e você vai ver muita coisa. Então, mas o que chama atenção para um infarto? A pessoa começa a ter um infarto, ela começa tradicionalmente com uma dor no peito, é o mais clássico, a forma clássica, uma dor no peito, do lado esquerdo. Geralmente, essa dor é um aperto ou é uma pressão no peito, não é uma pontadinha, é um aperto, é uma pressão, pode ir para o braço, pode ir para o pescoço, para a mandíbula, pode ir em direção à barriga, essa dor. Geralmente a pessoa fica muito branca, pálida, começa a suar, aquele suor frio, pode dar enjoo, pode começar a querer vomitar e a visão começa a ficar turva, né? Ela vai ficando com dificuldade para olhar e pode até... A melhor coisa é correr para o hospital. Se você não estiver perto de um hospital, ou se não tem como levar para o hospital, ligar para o serviço de ambulância, para o SAMU. Para ter pelo menos uma orientação correta do que fazer. Para o SAMU chegar lá rápido. Chegar e salvar aquela pessoa. A ideia é que o SAMU chegue e salve aquela pessoa. Eu quero agradecer a presença do Dr. Francisco Aguiar. Se eu quiser acrescentar mais alguma coisa, fique à vontade, por favor. Bom, eu queria só dizer que no dia 29 de setembro a gente comemora o Dia Mundial do Coração. E esse dia a gente aproveita para fazer várias campanhas de prevenção, justamente para prevenir essas coisas que levam aos problemas do coração, as doenças do coração. Então, é prevenção de diabetes, de hipertensão, de colesterol, de tabagismo. E nós vamos ter uma atividade que vai acontecer no Shopping da Ilha, nesse dia, das 10 da manhã até as 18 horas. E a população está convidada a comparecer lá, procurar o nosso estande da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Regional Maranhão, onde você vai poder fazer a aferição da sua pressão arterial, do seu colesterol, da sua glicemia, vai ser pesado e vai receber várias orientações. Muito obrigado, viu? Gostei demais do papo aqui. Obrigado, com a gente, tá legal? Obrigado. Valeu.